Nós vamos falar hoje sobre comunhão. Nosso tema é este, vida em comunhão. Eu quero então ler o texto, que está em Atos capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 42 a 47. O texto está sendo projetado aqui também, mas é importante que você abra a sua Bíblia e acompanhe na sua Bíblia. Nós vamos ler então esse texto, vamos orar, vamos falar sobre isso e depois vamos participar também da ceia do Senhor nesta manhã. Que privilégio para nós podermos desfrutar dessa comunhão e experimentar também dessa comunhão por meio da ceia do Senhor, celebrando a ceia do Senhor. Assim diz a palavra de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por esta manhã. Nós nos alegramos, nós nos regozijamos na Tua presença. Obrigado, porque este dia é o dia que o Senhor fez. E é oportuno, Pai, para nós. Estamos aqui juntos, desfrutando desta comunhão maravilhosa, através da Tua graça, da Tua misericórdia, com cada um desses queridos irmãos aqui nesta igreja, Pai. E que esta igreja, ela possa crescer, Pai, especialmente em unidade, em comunhão, em amor, na receptividade, que seja uma igreja acolhedora, como tem sido, que seja, Pai, um diferencial, um marco nessa cidade, nesse lugar. Nós suplicamos isso. Ajuda-nos a desfrutar e propagar esta doce e agradável comunhão. Nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. O conceito bíblico de comunhão, primeiramente a gente nota que nós somos chamados para viver em comunhão com Deus e com os irmãos. Nós somos chamados para isso, para vivermos em comunhão com Deus e com os irmãos. A comunhão entre os discípulos de Jesus é infinitamente superior a qualquer ajuntamento existente fora da igreja, porque Cristo nos reúne em torno de si mesmo e da sua palavra. A comunhão é o tesouro mais valioso da igreja. É por meio dela que o Espírito Santo produz crescimento espiritual, saudável, alegre e contagiante. Por isso, não amar e nem valorizar a comunhão da igreja de Cristo é desprezar a própria pessoa de Cristo. Tem muitas coisas aqui, né? Só essa citação aqui, ela já dá uma outra mensagem. Então, nós somos chamados à comunhão. Quando Deus nos salva, Ele nos insere no corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a própria igreja, é a vida em comunhão. E aí nós desfrutamos da comunhão com Deus e desfrutamos da comunhão com o nosso irmão, com o nosso próximo. E alguém pode pensar assim, pastor, mas eu tenho comunhão em outros lugares. Eu sou sócio do clube tal, eu tenho o futebol com o grupo tal, e a gente participa de comunhão também. Mas a comunhão entre discípulos de Jesus é infinitamente superior a qualquer ajuntamento existente fora da igreja. Você concorda com isso? Esse ajuntamento, este momento que a gente tem, que a gente chama de celebração coletiva,
seja no culto no domingo, seja num pequeno grupo, seja numa reunião na casa de alguém, no culto no lar. Essa celebração, esse ajuntamento, essa reunião, ela não tem comparação, é diferente, é infinitamente superior a qualquer ajuntamento existente fora da igreja. Por causa daquele que promove a comunhão, que é o próprio Cristo, que nos reúne em torno de si e da sua palavra. Isso é tão impressionante de que o texto diz, em Atos 2, que aqueles que creram, que confessaram a Jesus, eles estavam juntos, eles estavam reunidos, eles tinham tudo em comum. E essa comunhão era tão intensa, tão forte, que eles, vendo as necessidades ali na igreja, muitos se desfizeram de seus próprios bens, de suas próprias casas, venderam para levar ali o dinheiro para a igreja, para que pudesse suprir as necessidades das outras pessoas. Veja que a comunhão é uma comunhão prática, uma comunhão operante. 1 João diz isso, né? Como você pode dizer que ama a Deus se você não ama o seu irmão? Como você pode dizer que serve a Deus sem que você não pode servir o seu irmão, ajudar o seu irmão que está passando por necessidade? João diz isso: filhinhos, amemos não só de palavras, mas também de ações, por meio de ações. Se você tem recursos neste mundo e você vê o seu irmão passando necessidade e você não se compadece, você não chega junto, não o ajuda, como você pode dizer que ama a Deus? Então nós somos chamados a viver em comunhão, a desfrutar dessa comunhão e a praticar essa comunhão. A comunhão é o tesouro mais valioso da igreja e é por meio dela que o Espírito Santo produz crescimento espiritual saudável. À medida que a igreja vai praticando esta comunhão, e divulgando isso, e vivendo isso, e experimentando isso, a igreja vai experimentando um crescimento natural, espiritual, e um crescimento saudável, alegre e contagiante. Quando chega alguém aqui nessa igreja, obviamente, rapidamente ele já vai ser acolhido, recebido, abraçado, recepcionado, e eu tenho notado que vocês estão fazendo isso, né? E vocês precisam continuar fazendo isso, progredindo nisso. O texto de Atos 2, 42 e 43 diz assim: e perseveravam na doutrina, ou no ensino, né, dos apóstolos, e na comunhão. Veja que eles tinham a pregação da palavra, primeira coisa, doutrina, o ensino dos apóstolos, e comunhão. Doutrina e comunhão. Eles estudavam a Bíblia e desfrutavam e praticavam da comunhão. Comunhão significa união, ter tudo em comum, é se compadecer do outro, é conhecer o outro, é conviver com o outro, é partilhar com o outro. É o que a gente chama de comunhão intencional. Comunhão intencional. A nossa igreja está vivendo isso, e espero que os irmãos desfrutem disso e vivam isso também. A gente tem um momento muito gostoso de comunhão antes do culto e depois do culto. E um dos melhores momentos do domingo é aquele momento depois do culto. A gente vê a igreja se mexendo, as pessoas conversando, muitos orando juntos, outros se aconselhando ali. Nós temos pequenos grupos que se reúnem nas casas durante a semana. E todo encontro, seja ele nas casas ou na igreja, é um momento de desfrutar da comunhão, de ter de partilhar da presença do outro. Doutrina dos apóstolos é o fundamento. A parte da doutrina, do ensino dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Em cada alma havia temor, ou seja, aquela submissão a Deus, reverente a Deus. Cada cristão piedoso influenciando o outro. É interessante isso, você entender que você faz parte da igreja, que é o corpo de Cristo. A Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros. Nós vivemos muito um cristianismo isolado. E a gente precisa juntar, viver juntos, viver sempre juntos. Aquilo que eu faço separado,
influencia todo o corpo. Eu não posso viver a minha vida isolada. Eu sou chamado à comunhão, eu sou chamado para viver em um corpo, o corpo de Cristo, a igreja local. E durante a semana a igreja continua sendo igreja. A igreja continua sendo igreja, só que agora igreja espalhada nessa cidade. Então cada um é sal e luz nessa cidade. Cada um continua pregando, testemunhando e falando de Cristo onde quer que você esteja. A igreja saudável é aquela igreja que pratica o evangelismo por afinidade, por amizade, por influência. Não adianta a gente sair aqui na rua entregando folhetos para pessoas desconhecidas. Alguns vão receber por educação, outros vão jogar fora, outros não vão receber os nossos folhetos. Mas quando eles conviverem conosco, eles vão ver a diferença em nós. No nosso agir, na nossa maneira de ser, de comportar, de falar, nas nossas ações. Aí sim eles serão impactados. E eles até virão pelo nosso testemunho. Em cada alma havia temor. Muitos sinais e prodígios eram feitos pelo intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos. Estavam juntos. Então, não perca a oportunidade de estar junto com os irmãos. Seja em cultos dos lares, em comunhão de grupos pequenos, seja na igreja, principalmente. Estavam juntos e tinham tudo em comum. A gente se identifica um com o outro. Somos filhos de Deus, somos irmãos em Cristo, somos parte do mesmo corpo. Olha o que diz o texto. Eles chegavam a ponto de vender suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Veja que é uma comunhão prática, uma comunhão operosa, operante. Diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa. Veja que essa comunhão ela ultrapassa os limites da formalidade do culto. Eles estavam no templo e eles estavam nas casas uns dos outros. Tá? Partiam o pão de casa em casa, tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Interessante que as pessoas que não eram da igreja eram atraídas por este amor, por esta comunhão, por essa esfera, por esta atuação de comunhão da igreja. E enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. Né? Jesus diz lá em João 15, né? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor um para com o outro. Então, olha que interessante. A nossa comunhão, o nosso amor, ele é o maior testemunho, o testemunho mais poderoso para os descrentes, para os não crentes. Eles olharão para nós, olha que igreja unida, que povo amoroso, e eles serão atraídos para Cristo por meio de nós. Né? A comunhão é o meio de graça, um meio de graça. A comunhão é tão essencial para a vida da igreja como o sangue é fundamental para a saúde do corpo. 1 João 1, 5 a 7 diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos nas trevas, mentimos, ou seja, há uma incoerência. A gente diz uma coisa e pratica outra. E não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, ou seja, em santidade, em retidão, se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, viver em comunhão é viver na luz e viver amando os irmãos. Olha que o J.I. Packer disse: recuperar o verdadeiro significado da comunhão é para o povo de Deus uma clamorosa necessidade em nossos dias. Um corpo no qual o sangue não circula bem sempre está aquém de suas possibilidades, e a comunhão corresponde à circulação do sangue do corpo de Cristo. A igreja adquire forças por meio da comunhão e perde forças quando ela se faz ausente.
A comunhão está intrinsecamente ligada com aquilo que a gente chama de unidade, né? Quando há unidade, há comunhão. Quando não há unidade, não há comunhão. Segundo, a comunhão é uma necessidade espiritual dos filhos de Deus. É uma necessidade que deve ser praticada de forma intencional. Então a igreja precisa promover encontros de comunhão. Precisa haver um planejamento para isso, de forma intencional, ou seja, proposital. Seja além dos cultos, cultos nos lares, pequenos grupos, enfim. A igreja precisa promover isso. 2 João 1:12, diz assim, olha, aqui escreveu o apóstolo João: eu tinha muitas outras coisas para escrever para vocês, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir visitá-los e conversaremos pessoalmente, para que a nossa alegria seja completa. Olha que coisa interessante. Lembra da pandemia? Que a gente não podia se reunir, a gente tinha que ficar longe um do outro, né? Tinha que se privar do encontro, da comunhão. Era horrível, a gente queria visitar a pessoa, mas não podia. A gente queria ir para a igreja, mas não podia. Lockdown, isolamento, cada um na sua casa, fica em casa. Pessoas ficaram doentes, depressivas, ficaram por causa do isolamento. Os avós não poderiam receber os netos, não podiam abraçar os netos, as famílias não podiam se encontrar, não podia ter encontros de comunhão, de confraternização. A igreja, somente na transmissão do culto online, né? Um negócio à distância, impessoal. Lembram-se desse momento? Não faz tanto tempo, foi em 2020 até 2023. Mas João diz assim, olha, eu estou escrevendo para vocês, e tem muitas coisas que eu queria escrever, mas eu vou segurar aqui o papel e a tinta, porque daqui a pouco eu vou estar com vocês. E eu vou poder conversar pessoalmente com vocês. E esse partilhar, esse estar junto com vocês, esse momento de comunhão, ele vai promover uma alegria completa, uma alegria transbordante. Irmãos, valorizem isso. Algumas vezes eu visito pessoas idosas e eles falam isso: pastor, como é difícil morar sozinho, viver sozinho, a gente sente muita falta das pessoas. E a igreja vai, um grupo, visita essa pessoa, faz ali um culto, a gente canta, a gente celebra, e a pessoa fica tão alegre, ela nem quer que a gente vá embora, porque é tão gostoso. Ela não consegue ir à igreja, mas a igreja vai até ela e desfruta desse momento. E muitas vezes nós não valorizamos como deveríamos valorizar. A gente simplesmente acha que hoje eu não vou no culto. A gente despreza o culto coletivo, despreza a comunhão, porque a gente não está sentindo falta da importância disso. Um texto escrito pelo apóstolo Paulo, tão interessante. Ele escreveu para a igreja de Roma, uma igreja que ele não conhecia. E é interessante que ele tem um contato de tantas pessoas, ele cita várias pessoas no final da carta, Romanos 16, pelo nome, sendo que ele nunca tinha estado lá naquela igreja. Mas ele tem o desejo de visitar aqueles irmãos. Ele diz assim: Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como sempre eu me lembro de vocês em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Por que você quer visitar esses irmãos em Roma, Paulo? Por que você deseja visitar esses irmãos? Ele diz no verso 11: desejo intensamente, anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual. Ou seja, Deus me abençoou tanto com dons espirituais que eu quero estar junto com vocês para repartir, para compartilhar com vocês algum dom espiritual, a fim de fortalecê-los na fé. Aí ele diz no verso 12, isto é, para que eu e vocês possamos sermos mutuamente encorajados pela fé. Percebe que Paulo tem a intenção, olha, eu vou a Roma, vou encontrar com aqueles irmãos para compartilhar com eles
e ensiná-los. Aí depois ele diz, não, é uma troca mútua. Assim eu vou falar, eu vou conversar com eles, vou animá-los, vou encorajá-los, vou compartilhar meus dons espirituais com eles, mas eles também vão me encorajar na fé, vão me fortalecer, vão me animar. Percebe que é uma troca, é uma experiência mútua. Sempre que um cristão se encontra com outro cristão, para conversar, para falar sobre as coisas de Deus, para estudar a Bíblia junto, para um momento de oração, em duplas, de discipulado, de conversa, de aconselhamento, eles são encorajados mutuamente. E eles se fortalecem. Agora, se você fica sozinho, se você fica isolado, se você tenta viver o Evangelho isolado, longe do corpo de Cristo, longe da comunhão, longe dos irmãos, você se torna mais fraco, mais vulnerável, você se torna uma presa fácil. Ovelhas precisam andar juntas em rebanho, com o rebanho. Uma ovelha separada, sozinha, desgarrada, ela fica mais vulnerável, uma presa fácil para o lobo, para o inimigo. Você já viu as brasas acesas? Você tira uma brasa, coloca ali, o que acontece com ela? Ela vai apagando, e fica um carvão sem vida. Mas se você pega aquela brasa e coloca novamente ali, aí ela se acende novamente. E o fogo aquece e ela novamente se torna vibrante. Apocalipse 7, versículo 9 e 7 diz assim: depois dessas coisas vi e eis grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com forte voz, dizendo: ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Olha que interessante. Aqui é o clímax da comunhão. Na volta de Cristo, todos estaremos juntos, pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas, diante do Cordeiro, diante de Cristo, celebrando para todos sempre. Plena comunhão, com todos os salvos, todos os remidos por Cristo Jesus. Apóstolo Paulo, mais uma vez, em 2 Coríntios 7, versículos 5 a 7, ele diz assim: pois quando chegamos à Macedônia, em uma região, não tivemos nenhum descanso, fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. E não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda mais ou ainda maior. Olha que interessante, irmãos, presta atenção. O apóstolo Paulo, um homem extremamente comprometido com a obra do Evangelho, com a pregação, com a obra missionária, com o apostolado, escrevendo cartas, enfim. Ele sempre está andando com alguém, ele nunca está sozinho. Paulo e Timóteo, Paulo e Silas, Paulo está com Lucas, João Marcos, enfim. Você vê Paulo sempre com alguém, Paulo nunca está sozinho. E ele fala que no momento de extrema tribulação, dificuldade que ele estava passando, ele foi encorajado, consolado com a chegada desse jovem pastor, Tito. E não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ou seja, a igreja encorajou Tito, Tito encorajou Paulo. É isso que ele está dizendo. A comunhão encorajadora, nos momentos de tribulação, de adversidade, de provação, quando a pessoa está enferma, está desanimada, está atribulada, junta 2, 3 irmãos e vai lá visitar aquela pessoa. Traz uma palavra de ânimo, de encorajamento, faz uma oração e ela sai fortalecida. Muitas vezes nós vamos visitar alguém e nós saímos encorajados e fortalecidos. Isso é muito comum. Eu vou visitar, às vezes, pessoas doentes, pessoas com câncer, e eu saio de lá encorajado e fortalecido pela fé daquele irmão, daquela irmã, e falo: meu Deus, eu estou bem de saúde, estou às vezes desanimado,
triste por coisas pequenas, e aquela irmã está com câncer, e não sabe nem quanto tempo ainda vai viver, e está firme, está uma vibrante na sua comunhão, na sua certeza da salvação, aguardando o céu, a chamada de Cristo. Texto lá de Lucas 24, os discípulos a caminho de Emaús. O texto diz assim: aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Jesus partindo o pão, entregando para os discípulos ali na estrada de Emaús, quando eles chegam em casa. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, e quando nos explicava ou nos expunha as Escrituras? E aí o texto diz na sequência: e na mesma hora, eles, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Lembra que eles já andaram 11 quilômetros. Saíram de Jerusalém e foram até Emaús. Tiveram essa experiência com Jesus, os olhos foram abertos, entenderam as Escrituras, e agora o que eles fazem? Nós precisamos voltar para desfrutar dessa comunhão tão maravilhosa com os outros discípulos que estão lá em Jerusalém. É isso que o texto diz: eles se levantam e eles voltam para Jerusalém, onde acharam reunidos os outros discípulos, os 11, e com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido o Senhor a partir do pão. A comunhão é uma necessidade para o Filho de Deus. Ele não mede esforços. Trabalhou o dia inteiro, está cansado, está desanimado. Naquele dia que você diz: não, hoje eu não tenho condições de ir para a igreja. Quando você está extremamente triste, desanimado, esse é o dia que você precisa ir, para ser animado, ser encorajado e ser fortalecido na fé. E por último, a nossa comunhão é desenvolvida por meio da mutualidade cristã. Essa é a palavra do final de semana, né? Mutualidade. Essa mutualidade, né, cristã, ou seja, uns aos outros. Cultive relacionamentos cristocêntricos. Não fique conversando futilidades. Você se encontrou com algum irmão da igreja? Fale sobre coisas relevantes, sobre coisas da palavra, coisas espirituais. Colossenses 3,16 diz, né, habite em vós, ricamente em vocês, a palavra de Cristo. E compartilhem a palavra, aconselhem-se mutuamente. Façam isso. Pratique a oração coletiva, orem uns pelos outros e uns com os outros. Desfrute da bênção, da confissão e do perdão. Sabe, você precisa falar com alguém, cometeu um pecado, um deslize, você precisa falar com alguém. Isso é bíblico. Confessai os vossos pecados uns aos outros, para serem curados, sarados, diz Tiago 5. Bênção da confissão e do perdão. Sirva na igreja local com alegria. Sirva na igreja local com alegria. É um privilégio seu, como membro da igreja, poder servir na igreja. Chega para o pastor ou para o líder da igreja e diz: olha, eu quero servir aqui na igreja. O que tem para eu fazer? Qualquer coisa. Pode ser limpar o chão, limpar as cadeiras, chegar mais cedo, abrir a igreja. Eu quero servir. Qual que é a necessidade da igreja? Eu quero servir. Adore ao Senhor, adore em família, na sua casa. Adoração individual e coletiva. Então o culto tem 3 partes. Adoração coletiva, que é o que nós fazemos aqui no domingo. Adoração em família, quando você faz com a sua família. E adoração individual, aquele momento entre você e Deus. Esse momento devocional, você retira para um canto, você vai ler a palavra e vai orar. Como disse Jesus, né? Entra no seu quarto, fecha a sua porta e ora ao seu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Dietrich Bonhoeffer, um homem que viveu na época da Segunda Guerra Mundial, que se opôs ao regime nazista, foi preso. E na prisão ele escreveu um livro chamado Vida em Comunhão. E privado da comunhão da igreja,
ele diz assim: viver em comunhão é uma dádiva que nos permite experimentar a plenitude da vida cristã. Esse é o nosso chamado. Viver de forma intencional e comprometida com Cristo e com os nossos irmãos na fé. Pertencemos uns aos outros, unicamente por meio de Cristo e em Cristo. Comunhão cristã significa comunhão por meio de Jesus Cristo e em Jesus Cristo. Nós somos salvos, inseridos no corpo de Cristo, que é a igreja, e nós estamos em Cristo. E ele diz mais: para o crente, a presença física de outros cristãos é fonte de incomparável alegria e encorajamento. Com muita saudade, o apóstolo Paulo, agora prisioneiro e nos últimos dias de vida, pede para Timóteo, seu amado filho na fé: venha depressa visitá-lo na prisão. Venha ter comigo depressa, diz Paulo. E ainda chama João Marcos, ainda fala que Lucas estava com ele. A necessidade de pessoas junto dele. Aquele que está preso, enfermo, o cristão na dispersão, cada um desses reconhece na presença de um irmão na fé um sinal gracioso e visível da presença do Deus Trino. Imagina a pessoa na prisão, isolado, sem nenhum outro cristão por perto, a necessidade da presença de um outro irmão em Cristo para poderem se encorajar, compartilhar o Evangelho. Finalmente, esquecemos que pode ser muito breve o tempo que nos separa da mais profunda solidão. Assim, quem até o presente momento ainda pode viver em comunhão cristã com outros crentes, deve exaltar a graça de Deus do fundo do seu coração. Deve de joelhos agradecer a Deus e reconhecer que é graça, nada mais que graça, o fato de hoje ainda podermos viver na comunhão dos irmãos na fé. E aí eu pergunto para você: você valoriza a comunhão, o estar junto com outros irmãos? Finalizando, 1 Coríntios 12 fala sobre os dons espirituais, que a igreja é um corpo, Cristo é o cabeça e nós somos os membros do corpo de Cristo. Nós precisamos cuidar uns dos outros e através dos nossos dons a gente vai edificar um ao outro. Nenhum dom é dado de forma individual para a sua própria edificação, mas para a edificação do corpo de Cristo. Olha o que diz o texto: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há também uma diversidade dos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, nas operações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo e em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, um objetivo comum, que é a edificação do corpo de Cristo. Mas um só e o mesmo Espírito opera, realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Olha que coisa maravilhosa. Cada membro do corpo de Cristo tem um dom espiritual, às vezes até mais de um. E esses dons, eles não podem ficar guardados, escondidos, restritos. Eles precisam ser colocados em prática. Então, o dom de serviço, da diaconia, abrir a porta, da música, da intercessão, enfim. Depois ele vai falando sobre alguns dons. Você está disposto a viver dessa forma, a valorizar a comunhão, viver intensamente essa comunhão intencional, valorizar, amar, servir e colocar-se como um instrumento nas mãos de Deus para que a igreja possa crescer, se multiplicar, ser edificada na graça e no temor de Deus. Quero convidar você a orarmos mais uma vez, nos preparando para o momento da ceia. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos, Senhor, mais uma vez o Teu santo nome e te agradecemos, porque nós
Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, diz a tua palavra, mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, ele nos salvou, nos perdoou, nos regenerou e nos deu a bênção da igreja, do corpo de Cristo, para vivermos em comunhão, para vivermos juntos, Pai, uns com os outros, e servirmos e edificarmos uns aos outros, sermos encorajados mutuamente. E nós queremos renovar esse pacto, esse compromisso, essa aliança de cuidado mútuo, de serviço mútuo, de valorizar a importância da comunhão. E agora, através da ceia do Senhor, nós queremos fazer isso, Pai. Renovando o nosso compromisso com o Senhor e com o nosso irmão, com o nosso próximo, dizendo que nós o amamos e que nós estamos prontos a servi-lo, a compartilhar do amor, da fé, do Evangelho com ele, para encorajá-lo e para sermos encorajados, e para que os nossos dons sejam usados para a tua glória, no serviço, na edificação da igreja do corpo de Cristo, a igreja local. Tem misericórdia de nós e livra-nos, Pai, do isolamento, desse isolamento, Pai, que é tão prejudicial, da individualidade, e ajuda-nos a viver na dependência do Senhor e na comunhão com os irmãos, celebrando a comunhão, desfrutando da comunhão e preservando a unidade do corpo de Cristo, para a honra e glória do teu nome. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.